começar de novo aqui só pra você ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo. Meu nome é Eduardo, sou professor Edu, como eu sou conhecido por aí. Hoje eu vou dar passando a disciplina para vocês de primeiros socorros. A gente vai estar trabalhando um pouco com telefones de emergência, avaliação primária e avaliação secundária. Mas antes de entrarmos na matéria, eu quero fazer uma breve apresentação de mim para vocês. Por favor, apaga a luz, por favor. Professor, tá baixo aí, ó. Eu vou. Professor, só levantar o espelho lá em cima. Arruma o pendrive, cadê o pendrive? Fazer uma breve apresentação Pendrive. de quem é o Eduardo Muniz. O Eduardo Muniz é um motorista com 9 anos de CNH, na categoria A e B, que atua como socorrista de dependente químico e alcoólico por aí, pegando louco, pegando quem precisa de ajuda, que é a expressão louco é meio chato de falar. E eu acho que eu tenho um pouco para contribuir com vocês. Tem o curso de direção defensiva, que auxilia muito, andando em paralelo com primeiros socorros, que dá um auxílio para mim do que fazer e não fazer e como repassar isso para os meus alunos. E antes de entrarmos na matéria, eu quero fazer um pequeno exercício com vocês, um exercício rapidinho de 20 segundos. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos e prestasse atenção na música que eu vou colocar, mas ignorasse a voz do vocalista. Só preste atenção nos instrumentos, nos barulhos. Eu quero saber qual é a sensação de vocês. Por favor, todos fechem os olhos, sem exceções. Vamos lá. Body check, body check, body check, yeah, motherfucker! Body check, 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 nigga! Bom, pessoal, por favor, abram os olhos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês sentiram com barulho de sirene, barulho de som pesado. Qual a sensação que cada um teve? Qual foi uma lembrança, uma sensação? De racha. Racha, Desespero, né? desespero, Angústia. De caos. angústia, Caos. caos, São uns caras meio maloqueiros, né? maloqueiro, Adrenalina. adrenalina. O que tudo isso tem em comum, pessoal? As consequências que é muito comum em racha, adrenalina, caos, é acidente. Se tendo acidente, eu quero saber como é que vai ser a reação de vocês perante o acidente. Então, a minha intenção aqui hoje com vocês é causar reflexão sobre a postura de dirigir e como reagir adequadamente nas situações de emergência. Que são situações diárias que podem acontecer, tanto em trânsito, como dentro da sala de aula, dentro da casa de vocês, numa viagem, num acampamento. Qualquer lugar pode acontecer alguma coisa. É importante a gente saber como a gente lidar com isso, porque isso é extremamente útil para salvar uma vida. Vou colocar aqui o... Então vamos lá. Dentro dos telefones de emergência, vamos colocar a seguinte situação. Vou contar uma pequena história para vocês. Nós temos aqui o nosso participante de hoje, é o Chiquinho. O Chiquinho estava trafegando uma via de 60 km por hora. Ele estava a 70. Já estava errado. Sem cinto de segurança. No decorrer da via, o Chiquinho viu um cachorro atravessando a via. O Chiquinho se assustou, tentou desviar, perdeu o controle do carro, bateu o carro, foi arremessado do lado de fora do carro. Por estar sem cinto, provavelmente a porta devia estar mal trancada, por N motivos. A gente viu a situação acontecer. O que a gente deve fazer? Quem nós devemos chamar? Como devemos chamar? Como devemos relatar? Isso são situações, são segundos que são de extrema importância para que ele sobreviva.
por mais que ele esteja errado, a vida dele não tem preço. Não é porque, ele está errado, vamos deixar ele se ferrar. Não podemos pensar assim, a gente tem que ter empatia com o próximo. Então, vamos lá. Nessa situação, quem vocês chamariam? Resgate. Polícia militar. Tá. Quem falou SAMU? Por que SAMU? Porque assim, ele é mais qualificado para estar mexendo na vítima, né? Colocando os materiais próprios para não ter nenhuma fratura. Legal. Quem falou bombeiro? Eu falei bombeiro porque o bombeiro, se ele foi arremessado para fora do carro, tá? Dependendo do local, não sei se foi via local, cidade ou estrada, pode ser despencado amarrando para baixo. Então o bombeiro vai executar esse procedimento de resgatá-lo, coisa que o pessoal do SAMU já não é preparado para descer numa ribanceira, num barranco para resgatar. Tá certo. Quem falou polícia militar aqui? Por que polícia militar? Para orientar o pessoal, o trânsito no caso, né? Orientar o pessoal e deixar com que a parte de entender a vítima, o bombeiro e o SAMU. Legal. Eu vou falar que todos vocês responderam certo. Só que o serviço mais adequado para este acidente é o SAMU. Porque vamos dizer que foi numa via, no local normal. Porque o bombeiro, se fosse uma situação de barranco, tá certo. Se ele tivesse preso as ferragens, também tá certo. A PM tá certo também, porque a PM geralmente ela vai conseguir chegar mais rápido, porque tem muito carro na rua. Por mais que pareça pouco, mas tem bastante. Dependendo da localização, ela chega muito rápido. E eles conseguem dar ali, ser os anjos ali naquele primeiro momento tão crucial. Mas todo mundo acertou por chamar, por acionar um órgão responsável. Isso é de extrema importância. Mas aí temos mais 3 telefones úteis, que é o da Polícia Rodoviária Federal, se fosse numa rodovia federal. A Polícia de Trânsito, 194, quase pouca gente conhece. E o número de emergência europeu. Aí eu pergunto para vocês visualizaram o acidente. O que devemos fazer? O SAMU ainda não chegou, está a caminho. A Polícia Militar também não chegou. Bombeiro ainda também não. Eles ainda estão naquela parte de perguntar o que aconteceu, quem, como, quando, onde, pedindo o máximo de detalhe possível para eles saber se realmente é uma urgência ou é uma emergência. E para eles fazem toda a diferença isso. Então aí eu falo para vocês, nesse primeiro momento, a gente deve ter em conta o quê? Princípios básicos da avaliação primária. Eu, como sou socorrista, eu sempre tenho luvas comigo. Mas no caso de vocês, se não possuir, eu vou dar umas dicas do que fazer e como fazer para vocês, como vocês não conhecem a vítima, para evitar qualquer risco de contaminação, ou pelo menos diminuir. O que a gente vai fazer aqui é basicamente o ver, sentir e ouvir da vítima. É basicamente isso antes de qualquer coisa. É chegar na vítima, pelo lado, ajoelhar próximo a ela e perguntar para ela: está me ouvindo? A vítima não respondeu. Aí você vai pegar, vai tentar sentir a pulsação. Está tendo pulsação? Ok. Beleza, a vítima está viva. Vamos ver se ela está respirando. Você pega. Ixi, não está respirando. Será que ela está engasgada? Será que ela não está? Ou a vítima está respirando. Está respirando, está com pulsação, mas está desacordada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e fazer uma reanimação, tentar acordar a vítima, bater na vítima. Não, a gente tem que tentar ir chamando ela. A vítima respondeu. Ótimo. A vítima respondeu, abriu o olho, está desesperada. Como a gente deve falar para a vítima? De forma tranquila, de forma calma, explicar o que aconteceu, explicar que o socorro está a caminho e que ela vai ficar bem. Quais perguntas nós devemos fazer? Além de falar essas coisas para ela se acalmar. A gente tem que tentar chegar nela e começar a fazer perguntas simples e diretas. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem?
onde você mora. Aí você vai repetindo as perguntas, para você saber se a pessoa não está, por exemplo, num estado de choque, que aí já entra muito na avaliação secundária. Que a primeira, a gente só está avaliando a situação, tendo em vista que a gente já sinalizou muito bem o local, a gente já acionou o contato e a gente está sozinho na situação. Aí está sentindo que o socorro vai ligar, tá demorando, vai falando com a vítima, vai persistindo no atendimento. Quanto mais ligações nós fizermos, melhor. Aí a vítima apagou, não tem circulação, não tem batimento cardíaco, não está respirando, tá? Tipo, você olha para ela assim e fala, fudeu, morreu. Aí você vai falar, fudeu, morreu? Não, não é. Porque imagina se fosse uma pessoa, o seu parente, você não ia deixar de lado. Então a gente tem que ter princípio básico da avaliação secundária, que é saber executar o RCP. Porque o RCP, a gente basicamente vai ser o coração e os pulmões da vítima. Eu vou pedir para a segunda fileira ficar de pé, para vocês conseguirem acompanhar os movimentos que eu irei fazer. Professor, o que é RCP? RCP significa reanimação cardiopulmonar. O RCP, ele é bem simples, porém ele tem que ser muito bem executado, porque ele mal executado, por exemplo, numa pessoa que está com batimento cardíaco, ele pode causar alguns danos para a vítima. O RCP, ele é simples. Eu quero que todo mundo pegue em suas mãos, coloquem aqui procurem o osso externo. Aqui é o último osso, primeiro osso na parte inferior das costelas. Todo mundo sentiu? Ótimo. Então o ideal é o que? De 3 a 4 dedos para cima. É o local ideal que a gente vai realizar o RCP. Ou a linha das axilas, ou a linha dos mamilos. Só que a linha dos mamilos varia muito de mulher para mulher. Porque tem mulher que tem mais seios mais avantajados e tem mulher que tem menos. Então a gente não pode fazer isso uma regra. Então o ideal é aqui. O ideal é você sentir o osso, 3 dedos para cima ou 4. Porque é uma média. Como a mão de muita gente varia, minha mão não é do mesmo tamanho que a sua, Sim. como não é do mesmo tamanho que a dela, é o ideal. Fez descobriu onde que é o osso da vítima, você vai esticar a sua mão direita, esticar a sua mão esquerda, ou tanto faz, entrelaçar os dedos, fechar com força, descobrir onde que é o X, aí você começa. Só que você não pode bombar assim, porque se você bombar colocando força nos braços, você vai cansar rápido, você pode fazer um movimento irregular, você não vai fazer a quantidade de compressões necessárias, que são de 100 por minuto. A gente tem que pegar e tem que salvar a vítima. Então vamos lá, fazendo a RCP. Aí você vai contando, 1, 2, 3, 4, vai olhando para os lados. Você está sozinho na situação. Viu uma pessoa passando, chama a pessoa. Manda ela ligar para o SAMU. Vai, insiste na ligação. Aí você fez lá, a pessoa voltou. Você pega, escutou, beleza, a pessoa acordou. A pessoa não voltou. O que você faz? O procedimento antigo era de 30 por 2. 30 compressões para 2 ventilações. Para fazer as ventilações é bem simples. Só que a ventilação é legal você fazer se você tiver um equipamento de proteção para sua boca, porque pode voltar líquido. Você coloca sobre a boca da pessoa, ou não fazer, para evitar risco de contaminação. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Caso, por exemplo, a pessoa veio, ligou pro SAMU, e o SAMU demorou em torno de 5 minutos para chegar no local. Certo. Quantas vezes tem que estar assistindo? Se ligar uma vez somente, esperar o SAMU chegar, ou tem que ficar ligando direto? Ficar ligando, porque como o SAMU recebe muito trote, Sei. tem muitas vezes que ele demora para chegar a decorrência disso, porque ele não leva a sério. A gente fala, pô, mas eu tô ligando, é sério, eles não têm como saber.
Então é legal, quanto maior o número de ligações, eu vou falar, pô, a situação é Sem séria. insistir, até mesmo você mesmo ficar insistindo mesmo pra ver. Exatamente. A situação está acontecendo. Professor, eu posso ligar para o SAMU, para o bombeiro ao mesmo tempo, não posso? Você pode ligar ao mesmo tempo? Pode, só que você tem que relatar para eles para quem você está ligando. Se você está ligando há mais tempo para um, deixa o outro, por exemplo, assim, nesse caso, a gente fez a avaliação primária. Pô, a gente já está fazendo o SCP, não é um serviço pro bombeiro. O bombeiro dá jeito, só que o serviço especializado adequado é o SAMU. Então vamos basear no SAMU. É porque aconteceu isso comigo, não isso, mas Desculpa, senhor, né? Osmar. Osmar. Aconteceu essa situação comigo, eu trabalhando aqui no Pão de Açúcar. Você e trabalha com o que, Osmar? Trabalho de segurança no Pão de Açúcar. Então aconteceu, eu estava na lanchonete do Pão de Açúcar, o senhor estava com a esposa dele lá, lanchando, e de repente ele se engasgou. Sim. Aí na hora lá, todo mundo apavorado, Manobra de hand, tinha uma enfermeira, tinha um fisioterapeuta, se identificou lá, enquanto eles ficaram com a vítima, eu liguei 192, aí logo em seguida que eu vi que a coisa era grave, me identifiquei para o bombeiro e falei da situação e liguei para 190, então liguei para as 3 de uma vez só. Legal. A PM demorou mais ou menos 5 minutos para chegar. Aí quando o sargento chegou, que ele olhou e falou, Var, praticamente a pessoa está morta. Vamos colocar dentro da viatura e vamos levar. Quando nós estávamos de saída, chegou o resgate. Aí na hora que o resgate chegou, aí começou a fazer os primeiros atendimentos, pegou o desfibrilador lá, colocou tudo, tentou dar adrenalina, tudo, mas a vítima realmente não. Mas quando estava o enfermeiro lá. É que na hora, tipo assim, por Eu exemplo, não soube. eu nunca tinha passado por isso, assim, em uma situação dessa. Porque eles estavam jantando e de repente houve um engasgo. Aí ela começou a falar, não, ele se engasgou. Até então eu não percebi, no caso não percebi que foi um infarto. Sim. E tanto a enfermeira que estava lá e o coro, eles não fizeram esse procedimento. Adequado. Só depois que o resgate chegou e tal, falou, não, foi um infarto. E aí depois ela relatou. Falou que durante a semana ele já tinha tido 2, esse daí era o terceiro. Mas até então, naquele momento lá, o apavoro foi tão grande que ela falou, ela se engasgou e tal. E eu nunca tinha passado. Hoje, talvez se eu ver a situação, vai ser diferente. Sim. O legal é você chamar um serviço só, porque infelizmente não tem só um tipo de emergência, não tem só você pedir sim, mas você agora monopolizar mais de uma equipe. Agora, partindo do outro lado, incidente. em termos de ocorrência Sim. minha. Quando eu tô Não, você fez o certo. Não, quando eu estou na rua, assim, dependendo dessa situação, já cansei de levar pessoas para o hospital nessa situação e abro a sirene e levo a pessoa. Beleza. Mas quando eu estou na situação, eu me identifico e falo, olha, a pessoa está assim, e já liguei para SAMU, já liguei para todos os órgãos competentes, mas... Então, só para a gente finalizar aqui, antes de eu contar algumas curiosidades sobre isso, muito obrigado, Sr. Osmar, pela contribuição. E se você tiver os equipamentos para fazer a ventilação, posiciona de maneira adequada, você vai abrir a boca da vítima, segurando as narinas, colocando os 2 dedos sobre o queixo e puxando para baixo. Boca abriu, as vias aéreas estão liberadas, perfeito, coloca o equipamento da forma adequada, Se tiver, né? se tiver, porque como você não conhece a vítima, é complicado, porque se voltar fluidos, Aí se não tiver, eu tô do jeito. isso. Se não tiver o equipamento, você continua fazendo as Vai compressões matar. sem parar. Se tiver o equipamento, 30 por 2. 1, 2, 3, 30. Voltou, não voltou? 30, ventilação. Até. Agora, só uma questão para a comunidade. Vocês estão se perguntando, pô, mas eu não sou socorrista, eu não ando com luva,
o que eu posso fazer numa situação de emergência comum. Você pode usar as próprias luvas, né? São as luvas que são vendidas pares soltos, custam uma média de R$1,90. Barato, né? 2,25. Barato, para salvar uma vida e não se contaminar. Preservativo. Aí você vai falar assim, pô, não vou comprar preservativo porque eu não quero gastar. UBS, usando de graça. Isso daqui é um potente instrumento. Boa resistência, bem lubrificado, não vaza e você consegue. E como é que eu utilizo esse, no caso, esse instrumento? Já vou utilizar. E a própria sacolinha plástica. Só que a sacolinha plástica você não deve utilizar da maneira assim, pegando assim. Você deve virar ela, que é a maneira que é o lado mais limpo de mexer na vítima. Porque você está tentando se resguardar. Você quer salvar ela, mas você tem que se resguardar também. Professor, Pode no falar. caso dos 2 balsas que eu tenho que dar sobre a vítima, eu posso usar a sacola? Não. Não? Não, porque a sacola você pode sufocar a vítima. Porque a ideia não é machucar ou causar maiores danos. A vítima já está lá. Então, com um preservativo, a gente vai fazer de maneira simples. Pegou o preservativo, fecha a mão. Ai, ela vai. Aí, ó. Essa rasgou, tá faz da validade. Mas normalmente não é para acontecer isso. Você tá vendo aqui, você tem parte dos movimentos dos dedos. Isso já é o suficiente para você se resguardar. Se isso aqui acontecer, é a mesma coisa que você não usar. Então pega, joga fora, pega a outra, faz a mesma coisa. Esse é o procedimento. Professor, Pode falar, professor. quando o senhor termina essa matéria agora, quando é que o senhor retorna? Eu vou retornar na semana que vem. Maravilha, professor. Muito legal essa parte aí. Professor. Gostaria de aprender mais, tá? Eu vou pedir só uma breve extensão do período, que eu quero ensinar só uma dica para vocês, caso nesse acidente aqui que a gente está sozinho. Eu quero pedir para a Andressa e para o seu Osmar vir aqui na frente, por favor. Eu quero ensinar em caso de engasamento. Porque engasamento não, desculpa. A pessoa está tendo ataque epilético, ela está tremendo no chão, está salivando. A gente não pode colocar a mão dentro da boca. E não pode. Como é que eu posso deixar a vítima assim? A gente vai fazer o quê? Andressa, eu vou te pedir. Pode ser desse lado aqui mesmo. Você pega a mão do seu Osmar, que é a mão esquerda dele, gira ela, aproxima da cabeça. Isso. Aí mantém aqui. Você vai pegar a parte interna da perna dele, direita. Aqui a perna direita. Isso. Perfeito. Coloca a mão no peito. Sobe a perna direita. Isso. Perfeito. Aí você com a mão segurando a mão que está apoiando a cabeça, você vai puxar sua outra mão o tronco dele. Virou. Simples, fácil e objetivo. Isso salva vidas, pessoal. Eu acho que assim nós contribuímos, pude contribuir um pouco para vocês. E assim eu finalizo minha aula de hoje. E antes de finalizar, eu só queria agora já fazer uma parte de agradecimento. Pode ser? Pode ser, já vou emendar. Não, pode deixar parar. Tem uma mensagem. E isso daqui é um pouco da sensação que eu tenho, de uma maneira geral, porque dentro que envolve muito a minha base. Eu sou um cara muito família, eu sou um cara muito emotivo, sou sentimental pra caramba. Reggae puro. E nisso eu escrevi a seguinte frase que envolve vocês também, galera. E aí, parte de bibliografia, manual e tal. Agradecimentos. Meus agradecimentos especiais vão para a família Muniz, que é a minha família, a família Marques, que é a família da minha namorada, a vocês da turma 41, minha família que me mostrou que nas dificuldades da vida estão as melhores oportunidades
e onde realmente devemos nos apoiar. Não importa o tempo nem a intensidade, mas sim a vontade de ir mais além. O significado de família se adapta com nossa realidade e maturidade. Com vocês ri, com vocês chorei, sangrarei, darei de tudo de mim para ver o sorriso nos seus rostos. Não importa o tempo, e sim o sentimento de não nos deixar abater com os obstáculos que com certeza virão, pessoal. Mas a vontade de realizar nossos sonhos. Eduardo Muniz é um pouco do que eu sinto com vocês, assim, que é intenso, mas como eu estava falando com meu pai semana passada, fazia tempo que eu não aprendia tanto dentro de uma sala de aula. Aqui eu aprendi com todo mundo um pouco e só eu sei o quanto isso serviu de crescimento para mim. Eu acho que não teria palavras melhores para dizer para vocês do que muito obrigado, desculpa pelas brincadeiras, que eu sei que eu brinco, extrapolo, mas com vocês eu consegui ser eu mesmo, que era uma coisa que há anos eu não conseguia ser. Acho que a última vez que eu fui eu mesmo, eu estava no terceiro colegial. Desde lá já se passaram mais de uma década. É tempo, galera. Então eu acho que a gente tem que estar Parabéns. Quem é o próximo e último educador, professor? É o sério.